Você sabia que a diabetes descontrolada pode atrapalhar o tratamento correto das doenças da boca? Pois é, e por isso o acompanhamento médico deve envolver profissionais de outras áreas também, como um nutricionista, um endocrinologista. A gente vai saber mais no nosso quadro Saúde Preventiva de hoje. Vivemos no país onde cerca de 16,8 milhões de pessoas apresentam nível elevado de glicose no sangue. Isso ocorre pela falta de insulina, o hormônio responsável por levar a glicose que está no sangue para o interior das células, ou pela incapacidade dessas células de se conectarem com a insulina. Daí a glicose não consegue entrar para ser processada. Esse excesso de glicose no sangue é a doença crônica que conhecemos como diabetes, que pode ser dos tipos 1 ou 2. No tipo 1, mais comum em crianças e adolescentes, o organismo para completamente de produzir insulina. Nesse caso, a aplicação diária de hormônio e hábitos alimentares ajudam no controle das taxas. No tipo 2, o excesso de gordura provocado pelo sobrepeso, sedentarismo e má alimentação impede a eficiência da insulina junto à célula. É o tipo de diabetes de 90% dos pacientes no país. E o pior, pode não apresentar sintomas aparentes. Daí a pessoa nem sabe que tem. Esses números tornam o Brasil o 5º país do mundo com mais registros da doença. Ela afeta a circulação e também a saúde bucal. Quando as taxas do paciente eles não estão controlados, a gente vê no paciente uma dificuldade, né, de conter inflamações. A gente vê os pacientes que eles têm diabetes, eles têm um grau de gengivite mais elevado, periodontite. É uma periodontite que não tem tantos fatores, porque o paciente saudável que chega em periodontite, ele vai me apresentar vários fatores que vão fazer ele chegar naquele quadro. Já o paciente com diabetes, ele não tem tanto que a gente chama de fator irritante, né? Que são placas que vão gerar, que vai ter as bactérias ou outras coisas. Ele não tem tanto, mas ele chega num quadro muito mais rápido e um quadro muito mais severo e difícil de controlar. O tratamento na boca depende do controle da doença em todo o corpo. O tratamento do paciente diabético, ele é multiprofissional, porque a gente precisa se associar com o endocrinologista ou com um nutricionista e por aí vai, para a gente controlar essa diabetes. Nesse lado, eles vão controlar a diabetes e aqui, bucal, a gente vai controlar as infecções. A Luana é uma paciente que precisou de cirurgia para reposicionar a mandíbula e, sendo diabética, teve primeiro que intensificar os cuidados para estar apta a operar. Fiz dieta, fiz muito exercício, um controle bem rígido da alimentação, principalmente, para a minha hemoglobina glicada chegar a 7, para eu poder fazer uma cirurgia tranquila e ter um pós-operatório tranquilo também. A Luana virou até estudante de nutrição depois de tanto que aprendeu, mas ela confessa que não foi fácil chegar até aqui. Desde nova eu estava inserida ali naquele meio de carboidrato, lipídio, ter como que funciona a insulina, por que meu corpo reage dessa forma. É o que está no meu dia a dia, eu vou conseguir entender muito mais fácil as coisas. Mudar a alimentação é uma das coisas mais complicadas, porque elas mexem com o nosso emocional, com hábitos de vida, com memória afetiva. E muitos pacientes de diabetes já são idosos, têm mais dificuldade de mudar a rotina. Você recebe muito paciente aqui que dá aquela mentidinha, fala que não está comendo, mas você consegue perceber que ele não está fazendo a parte dele? Com certeza. Justamente como a senhora falou, que os pacientes que eles chegam aqui, eles geralmente é a diabetes tipo 2, que eles já vêm, durante a vida, eles já consumiram muito açúcar e que gerou essa diabetes. Então, ele já tem o costume. Então, o paciente que chega aqui, ele mente, assim, né? A gente fala, olha, doutora, eu juro, eu não tô comendo nada, tudo certinho, do jeito que me passaram. Aí eu vou chamando ele na recepção, tô tomando um refrigerante. Ou fala assim, não, mas eu faço só o bolo pros meus netos. E aí eu preciso experimentar pra ver se tá gostoso pra eles. E a gente tem que explicar que, assim, quando a gente descobre um quadro de diabetes, não é que a gente precisa zerar totalmente o consumo de açúcar, mas a gente precisa entender que todos os alimentos que a gente consome têm açúcar. E uma das formas dela verificar aqui no consultório se esse paciente está com a diabetes controlada ou não é fazer o exame da glicemia, é rapidinho, e ela vai mostrar aqui como é que faz. Doutora, 113. O que isso quer dizer?
Você comeu agorinha, né? Acabei de tomar café da manhã. Isso quer dizer exatamente isso, que você é um paciente saudável que acabou de se alimentar. Então ainda tem glicose circulando no seu sangue. Provavelmente você comeu alguma fruta, alguma coisa assim. Comi ameixa. Então tem uma dose elevada, né, de glicose e ela tá circulando, mas significa que você é um paciente saudável. Se eu fosse uma paciente com diabetes do tipo 2, fora de controle, o que daria aqui? O paciente diabético do tipo 2, por exemplo, ele vai chegar aqui, vamos dizer, de jejum. E aí daria 290, 294 e por aí vai. O nosso corpo é um organismo. Isso quer dizer que diferentes estruturas trabalham em conjunto para o funcionamento perfeito. Saúde depende de cuidados integrais. E prevenir é sempre o melhor remédio. Você entendeu, né? Não é um remédio para curar a dor de cabeça. De onde vem a dor de cabeça? É tudo junto, minha filha. Você tem que comer bem, você tem que dormir bem, você tem que fazer atividade física, você tem que estar com a cuca boa, despreocupada, desestressada, tem que ter tempo para relaxar, para o corpo inteiro funcionar direito. Às vezes um problema na boca está relacionado com a diabetes, mas não é a dentista que vai resolver, é você. Cuidando da sua saúde, tendo amor próprio, se alimentando de coisas boas, não só fisicamente do que você come, mas se alimentando visualmente, olhando coisinha na internet que seja boa pra você. Pra cima, feliz, saúde, aí dá tudo certo. Combinado?